Vamos começar a estudar a apostila 4C, aula 7, o segundo reinado. Nós vamos estudar neste primeiro momento a política, então nesta aula nós estudaremos a política do segundo reinado. Para começar o nosso comentário, as nossas explicações, eu anotei aqui um trecho de um discurso do deputado Cristiano Ottoni, um deputado da época do segundo reinado, né? Durante um discurso na Câmara, ele a certa altura diz: o juiz é a coroa. O juiz é a coroa. Quem seria a coroa? Pedro II, fazendo uso do poder moderador. E por que ele é o juiz? Porque ele iria arbitrar, iria equilibrar os dois partidos que caracterizaram a política da época, que seriam o Partido Liberal e o Partido Conservador. Então, a principal característica do período regencial, a principal característica política desse período, as disputas entre liberais e conservadores. Eles disputavam as eleições e se alternavam nas indicações ministeriais. Então nós temos aí na Câmara dos Deputados e nos gabinetes a presença desses liberais e conservadores. Quando houvesse impasse, né, entre liberais e conservadores, ou quando houvesse impasse entre a Câmara e o Poder Executivo, Dom Pedro poderia dissolver a Câmara. Quando o gabinete propusesse um projeto que fosse essencial e os deputados não aceitassem, né, haveria esse desentendimento, Dom Pedro poderia dissolver a Câmara dos Deputados. Ou, se o Ministério quisesse também, ele poderia aceitar a demissão dos ministros e, né, indicar novos ministros. Então nós temos aí Dom Pedro fazendo uso do seu poder moderador em ocasiões que fossem necessárias, né? Então, aqui nós temos que, ao convocar ou ao dissolver a Câmara dos Deputados, ele deveria convocar novas eleições. Novas eleições então eram realizadas, né? E tínhamos aí uma nova composição, tá? O imperador então podia negociar com os partidos também para a composição dos ministérios, né? O gabinete ministerial, certo? Então, em diversas legislaturas, né, houve inclusive oposição dos deputados ao ministério do mesmo partido. Então houve ocasiões em que nós tínhamos aí deputados liberais, né, a maioria dos deputados da Câmara eram liberais, o ministério era liberal e os deputados se opunham ao ministério. No caso, né, como foi no caso da legislação de 1848, no ano de 1848, né, tínhamos o ministério liberal e os deputados que eram liberais se opuseram a ele, porque acharam que o ministério não estava agindo conforme, né, os preceitos liberais, não estava tentando reverter algumas mudanças que os conservadores haviam feito no ministério anterior, né? Então nós temos aí a oposição, né? E teve inclusive o ministério foi demitido, né? Foi nomeado um novo ministério, inclusive, tá? Então aí temos essas disputas, né, entre os liberais e conservadores. Em 1847 foi criado o cargo do presidente do Conselho de Ministros, que a apostila fala ali no trecho, se eu não me engano, mostra o parlamentarismo às avessas, né? Então nesta aula nós trataremos das páginas 1 e 2 da apostila 4C, tá? Então nós temos ali, ó, na página 2, né, o parlamentarismo no Império. Então foi criado o cargo do presidente do Conselho de Ministros. Agora então não era mais o imperador que iria nomear os nomes para o gabinete, para a formação do gabinete, né? Não era mais. Agora seria o chefe, né, do Conselho de Ministros, ou o presidente do Conselho de Ministros, né, que iria indicar os nomes para a formação do gabinete. Então ele indicava os nomes, né, para a formação do gabinete. Então, no caso aqui, se o gabinete fosse de maioria conservadora e houvesse desentendimento com a Câmara dos Deputados liberal, Dom Pedro poderia dissolver a Câmara, se fosse do interesse, né? Enfim, então tudo dependia dos projetos que eram colocados, né? Da importância desses projetos, da opinião do imperador. Ele então poderia até, né, dissolver a Câmara no caso de um impasse, tá? Então nós temos aí agora a figura do presidente do Conselho de Ministros. Então aqui alguns autores dizem, né, que funcionava às avessas, porque tem-se como modelo o da Inglaterra, né,
que lá então a maioria do parlamento, os deputados do parlamento que indicariam, né, o primeiro-ministro, e aqui não. O fato de ser as avessas ou não é uma questão de ponto de vista, né? É que aqui nós tínhamos as nossas particularidades, né? Aqui nós tínhamos o quarto poder, que assim era necessário, né? Era necessário porque o nosso país era um país formado por províncias distantes e diferentes, né? Já começou com instabilidade, então tínhamos o quarto poder e o imperador, fazendo uso das suas atribuições do quarto poder, poderia interferir, né, nessa questão. Mas nós temos aí então essa figura, a figura do presidente do Conselho de Ministros, né, que iria indicar os nomes. Tá? Naquela época então nós tínhamos em torno de 6 ministérios, né? A gente chama de ministro, né? Os que exerciam o poder executivo eram os ministros. Mas nós temos aqui o nome dos órgãos, não eram ministérios, eram secretarias. Então nós temos Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros, Secretaria de Estado da Justiça, da Fazenda, da Guerra e da Marinha. Então eram secretarias de Estado de Negócios. E quem assumia a Secretaria de Estado eram os ministros, né, em torno de 6. Aí, a partir de 1860, nós temos a criação da Secretaria de Estado da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Tá? Então, esses eram os órgãos, né, as secretarias, que iriam ser geridas pelos ministros, indicados pelo presidente do Conselho de Ministros. Certo? Então, sobre isso, nós temos aqui um outro aspecto, então, né? Houve ocasiões, tá, em que um grupo do Partido Conservador rompia com o partido, um grupo, e se aliava aos liberais. Eram os chamados conservadores moderados, né? Então nós temos os conservadores que pertenciam, que ficavam no partido, eram chamados de regressistas ou emperrados. E temos os conservadores moderados, que em certas ocasiões, dependendo do projeto político, né, dependendo da lei que se queria votar, dependendo dos interesses de cada província, eles rompiam com o partido e se aliavam aos liberais. E aí então nós tínhamos ministérios mistos. Tá? Uma ocasião em que isso ocorreu, por exemplo, foi em 1853, quando o ministério era chefiado pelo Marquês do Paraná. Então aí nós tivemos, né, a formação do Ministério da Conciliação. Ficou conhecido assim, né, o Ministério da Conciliação, formado por conservadores dissidentes, né, e liberais. E esse ministério durou um certo tempo, depois foi dissolvido. Né? Em 1862 tivemos a Liga Progressista, uma outra ocasião em que os liberais e uma parte de conservadores compuseram o ministério juntos. Né? Então havia ocasiões em que os dois partidos compunham o ministério. Então, né, se nós analisarmos a política aí, tudo dependia dos interesses políticos de cada grupo, dos interesses políticos das províncias, né, até que ponto aquele projeto precisava ser aprovado ou não, até que ponto ele interessava aos liberais e aos conservadores. Então, dependendo dos interesses, nós poderíamos ter várias formações. Né? Tínhamos políticos, deputados do mesmo partido fazendo oposição ao ministério do seu partido, temos deputados rompendo e se coligando com outro partido. Tínhamos as mais variadas formações, né, nesse momento da política do Segundo Reinado. Tá? Então esse seria então, né, os aspectos. Né? Mas então na maior parte do tempo predominaram, né, as disputas entre os partidos liberal e conservador, se alternando no ministério. Liberais e conservadores se diferenciavam um pequeno aspecto. Né? Ali nós temos os conservadores defendiam um governo central forte, enquanto que liberais defendiam mais o federalismo, né? A autonomia para as províncias. Então esse seria um aspecto que diferenciava os dois. Fora isso, ambos, liberais e conservadores, eram escravistas e defensores do latifúndio agroexportador. Então havia comentários, né, de que nada mais parecido com um liberal do que um conservador no poder e vice-versa, né, porque ambos os partidos, no fundo, tinham os mesmos interesses, né, desde que se mantivesse a escravidão e o latifúndio agroexportador, certo? Então aí nós temos a política do Segundo Reinado. Além disso, a apostila também nos traz a revolta
praieira, né, de 1848, em Pernambuco. Essa é considerada, né, a última revolta do Império. Então a Revolução Praieira também foi motivada por questões políticas. Em Pernambuco, mais uma vez, né, Pernambuco tem uma longa tradição de revoluções, sempre os liberais pernambucanos, de muita tradição, né, geralmente por questões políticas, pegam em armas. E aí nós tínhamos também aqui o Partido Liberal Pernambucano, cuja sede do seu jornal era na Rua da Praia, no Recife. Então por isso ficaram os liberais pernambucanos, eram conhecidos como o Partido da Praia ou Partido Praieiro. Tá? Então a disputa partidária aí leva, né, ao controle da presidência e da Assembleia Legislativa Provincial. Então a disputa se dava por isso, né? Quem vai controlar a presidência da província, quem vai controlar a Assembleia, apesar de o presidente da província ser indicado, né? Mas havia sempre, vamos dizer assim, negociações políticas, né? E tínhamos os senhores de engenho mais antigos apoiavam os conservadores, e os senhores de engenho de enriquecimento mais recente geralmente iam para o lado liberal. Então assim, né, Pernambuco, uma província açucareira, foi a província mais rica do Brasil colônia, de tradição açucareira, produzia-se muito algodão lá também. Então nós temos a província pernambucana com seus senhores de engenho, parte apoiando conservadores, parte apoiando os liberais. E aí então nós tivemos que, a certa altura, né, em 1848, os praieiros perderam a maioria na Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados não, na Assembleia Provincial. Eles perderam a maioria, que foi substituída por deputados conservadores, né? Por causa das eleições, eles perderam parte das cadeiras, né, da Assembleia. Tá? E também depois houve a nomeação de um presidente de província conservador pelo governo central, cujo ministério também era conservador, né? Tinha maioria conservadora. Então tivemos aí a nomeação. Aí quando desta nomeação de um presidente conservador, os praeiros resolveram pegar em armas. Então nós tivemos aí a revolta praieira deflagrada por uma questão política. Tá? E aí depois os praieiros tentaram conquistar o apoio de outras camadas urbanas. E aí nós tivemos aí, né, quando determinados grupos urbanos aderiam à revolta, faziam-se outras reivindicações. Em princípio os praieiros queriam apenas tomar o poder, né, e se manter ali, né, comandando a província. Aí depois tivemos a adesão de outros grupos, aí começa-se a reivindicar o fim do poder moderador, o fim do recrutamento forçado, mais liberdade de imprensa. Aí nós temos outras reivindicações que foram sendo acrescentadas, né? Mas no fundo seria a disputa política. E as tropas do governo foram destacadas para lá, né? E sufocaram esta revolta. Esta então que foi a última revolta, considerada a última revolta, né, do Império. Porém, tivemos outras, tá? A praieira foi de 1848, né? Tivemos outras revoltas. Até aqui, os colegas entenderam alguma dúvida? Gostariam de fazer algum comentário? Tudo certo? Estão ouvindo? O professor, como é que era o modelo inglês que Pois estava não? Pois não? as avessas dele? Ah, sim, o parlamentarismo nas avessas? Sim, o modelo inglês, como é que funcionou? O modelo inglês, assim, a maioria dos deputados, o ministério, temos lá os deputados, né? O grupo majoritário na Câmara dos Deputados é que vai indicar o primeiro-ministro. E aí o primeiro-ministro vai compor, né, o seu ministério. Então, assim, parte da maioria dos deputados. Né? O partido cujos deputados têm a maioria é que vai indicar o ministro, o primeiro-ministro. E aí ele indica depois vamos dizer assim, os demais ministros, né? Vai compor o gabinete. Aqui não, aqui era o imperador que nomeava o primeiro-ministro, vamos dizer assim, né? O presidente do Conselho de Ministros era como se fosse um primeiro-ministro, né? Ele que nomeava esse primeiro-ministro. E aí o primeiro-ministro ia compor o gabinete. E se a Câmara fosse de um partido contrário, ela poderia ser dissolvida e feitas novas eleições. Por isso que dizem que eram as avessas, né? Certo? Certo. Então, podemos falar mais um pouco das rebeliões do Segundo Reinado? Falamos da praieira, né? Algumas obras falam que foi a última rebelião do Império, de cunho político até
Pode ter sido, mas nós tivemos outras rebeliões. Em 1851, por exemplo, né, a chamada Guerra dos Marimbondos, que se alastrou por Pernambuco, Paraíba, Sergipe, Ceará, né? Qual foi o motivo dessa Guerra dos Marimbondos? Foi uma revolta popular que ocorreu. O governo promulgou a Lei do Registro Civil, o governo imperial. A Lei do Registro Civil dizia que mortes e nascimentos deveriam ser registrados por escrivães, um cartório, como hoje, né? Até então, devido à ligação entre igreja e Estado, bastava o quê? A certidão de batismo e a extrema-unção dada pelo padre, né? Pelos padres. Então, mas a partir deste ano, 1851, o governo promulga essa lei, a Lei do Registro Civil. Era uma tentativa de o Estado estar mais presente, fazendo um controle maior da população. E também determinou que se fizesse um censo, uma contagem dos escravizados e livres, registros da cor, enfim. Então nós tivemos aí a população, né, dessas províncias nordestinas se revoltando, porque acreditavam eles que quando fosse feito esse censo, muitos escravizados libertos poderiam ser registrados por escrivães como escravizados. Eles temiam que muitos escrivães pudessem agir de má fé ou segundo interesses e registrar libertos como escravizados. E aí então isso deu motivo a uma revolta, né? Enfrentaram-se as autoridades, a polícia, enfim, houve quebra-quebra, né? E aí acabando, o governo voltou atrás, revogou a lei, né, do registro civil. Mas foi uma tentativa já de fazer isso, né? O registro civil só seria retomado na República, tá? Então tivemos aí a Guerra dos Marimbondos no Nordeste. E depois tivemos uma outra revolta. Entre 1874 e 1875, tivemos a revolta do Quebra-Quilos, também em províncias nordestinas, tá? Porque o governo determinou que fosse utilizado o sistema métrico decimal em todas as províncias do país, que houvesse uma padronização de pesos e medidas, utilizando o sistema métrico decimal, do quilo, do litro, né? Então as pessoas acreditavam que vamos dizer assim, né, a conversão das antigas medidas para o sistema métrico, com essa conversão, as pessoas pagariam o mesmo preço por uma quantidade menor de alimentos, dada a conversão. Então, isso somado aos impostos que foram cobrados a mais também, foram um estopim da revolta, né? Então tivemos quebra-quebra também, as pessoas invadiam as feiras, né? Quebravam balanças, quebravam os pesos, por isso ficou conhecido como quebra-quilos, né? Então tivemos essa outra revolta. Então tivemos duas revoltas a mais, né? Revoltas de caráter popular, geralmente por insatisfação social, por insatisfação econômica, foram revoltas também do Segundo Reinado. Certo? Até aqui tudo certo, nenhuma dúvida? Tudo certo. Muito bem.